Olá, seja muito bem-vindo a mais uma análise aqui no canal. Meu nome é João Pedro Fará e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a dificuldade que a diretoria do Vasco tem enfrentado para montar o departamento de futebol para o ano de 2022. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e comente livremente aqui embaixo no vídeo. Era sabido com antecedência que o Vasco jogaria a Série B em 2022. O clube confirmou a permanência, para a tristeza da torcida, com algumas rodadas de antecedência no campeonato da segunda divisão e, portanto, teve, em relação a alguns times, uma folga maior para poder se planejar para enfrentar a quinta Série B na sua história. Então a torcida ficou muito irritada com a permanência da equipe na segunda divisão e já clamava por reforços, contratações, mudanças no departamento de futebol, que até então era administrada apenas pelo Alexandre Pássaro. Mas a passividade da diretoria nas contratações, as desistências dos profissionais, isso tudo incomodou ainda mais o torcedor vascaíno, que hoje reclama nas redes sociais por mais uma desistência. Hoje, quando eu gravo o vídeo, o Fernando Praz não vai ser mais o coordenador do Vasco. Seria a primeira experiência profissional do ex-goleiro Cruz Maltino como profissional do futebol extra-campo. Mas por questões salariais, discussões internas, a negociação chegou ao fim. E assim o Vasco volta a estaca zero nas negociações por um coordenador e também por um executivo de futebol. Até agora o Vasco só definiu o novo treinador, que é o Zé Ricardo, que está no Catar ainda resolvendo pendências financeiras com seu antigo clube. E teve também o retorno do Carlos Brasil, que cuidou da base do Vasco nos últimos anos e que estava empregado no Corinthians. Ele agora vai ser uma espécie de diretor de transição entre a base e o profissional, e que nesse momento ocupa também a função de executivo do futebol, até porque não tem um nome definido. Então a passividade da diretoria, a dificuldade de acertar um nome, já foi especulado o Anderson Barros, que está no Palmeiras, foi campeão agora da Libertadores, mas ao que tudo indica ele vai ficar no clube paulista. O próprio ídolo do Vasco, Juninho Pernambucano, foi contactado pelo presidente Jorge Salgado, mas recusou a proposta, agradeceu e disse que tem outros planos. E o Ricardo Gomes chegou a ser praticamente confirmado pelo Jorge Salgado em um vídeo com um torcedor, vídeo até muito polêmico por alguns jornalistas que classificaram dificuldade do Vasco se comunicar com a torcida, se comunicar com a imprensa. Chegou a anunciar o ex-técnico do Vasco e campeão da Copa do Brasil de 2011 para ocupar o cargo de CEO do futebol, centralizar ali as decisões, tendo como subordinado o Carlos Brasil e um coordenador de futebol no organograma do futebol do Vasco. Mas ele também não fechou com o Vasco, então foram praticamente 3 tratativas e todas foram recusadas. E agora o Fernando Praz também como coordenador de futebol, que cuidaria ali do dia a dia dos jogadores e faria uma ponte com a direção executiva, também não vai ser mais coordenador do Vasco. E o que mais irrita o torcedor do Vasco também é ver as outras equipes, como o rival Fluminense agora, se reforçando, contratou o Felipe Melo, tem tudo para acertar com o William Bigode, que estava no Palmeiras. É claro que vai disputar a Libertadores, então o poderio financeiro hoje do tricolor carioca é maior. Isso tudo irrita muito a torcida do Vasco, que não vê informações, não tem novidades e está preocupada com os reforços também do Cruzeiro. O Cruzeiro acertou com o João Paulo, que era do Atlético Goianiense, acertou com o Maicon, que foi zagueiro do São Paulo, estava fora, sem clube, acertou com o Jailson, que é um goleiro histórico do Palmeiras, estava na reserva e bicampeão da Libertadores. Então a dificuldade da diretoria Cruz Maltino em contratar jogadores e também montar uma comissão técnica, a gente está um pouco menos de um mês para a reapresentação, é o fato que preocupa muito o torcedor do Vasco. Até agora o Cruz Maltino apenas dispensou jogadores que fizeram uma péssima segunda divisão, entre eles Morato, Léo Jabá, Marquinhos Gabriel, o Zeca, o Valber, enfim. Vários jogadores já estão sendo dispensados pelo Carlos Brasil, com o aval do técnico Zé Ricardo, mas as contratações ainda nem sequer foram ventiladas ou divulgadas pela própria imprensa, discutidas até porque o Vasco não tem um diretor, não tem um organograma de futebol que já devia ter sido montado, principalmente pela antecedência com que o Vasco sabia que disputaria a segunda divisão. E esse fato preocupa muito o torcedor Cruz Maltino e não é para menos para a disputa da sua quinta segunda divisão. O torcedor do Vasco está muito cansado, não aguenta mais ter que assistir aos jogos na segunda divisão, enfrentamentos que não são da grandeza do Vasco, também não são da grandeza do Cruzeiro, que vai jogar a segunda divisão. Mas ao contrário do Vasco, eu vejo que o Cruzeiro tem feito pelo menos um trabalho nesse ano final de 2021 para 2022 um pouco mais sério. Vai manter o Vanderlei Luxemburgo, o Ricardo Rocha na direção de futebol
junto com o Alexandre Matos, que chegou também a ser ventilado no Vasco, mas agradeceu ao contato do Vasco, mas disse que já tinham acertado com o clube. Esse clube era o Clube Mineiro, o Cruzeiro, e já contratou jogadores de algum peso, de alguma relevância, para se antecipar também a segunda divisão e, quem sabe, subir para o lugar onde o Cruzeiro não deveria ter saído. Bom, então esse vídeo é sobre essa questão da passividade do Vasco. Quero saber de vocês, o que vocês acham desse momento pós-segunda divisão do Vasco e esperando mais uma disputa. Vocês acham que a diretoria realmente está demorando? Quem seria o nome ideal para assumir esse cargo de CEO do futebol? E quem seria o coordenador para cuidar ali do período campo-bola? O que a gente sabe é que as negociações ainda acontecem com outros nomes, alguns nomes de fora do país com que a diretoria tem tentado tratar, tem tentado trazer. Mas o torcedor do Vasco quer saber de uma vez por todas quem são esses nomes e quais são os jogadores que vão vestir a camisa do Cruz Maltino em 2022. Bom, muito obrigado a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Peço para que vocês se inscrevam aqui no canal e comente livremente aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Valeu!